Vamos lá. Antes da gente falar sobre as condições de existência, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns elementos dos triângulos, tá? Essa primeira parte aqui, ele só vem contextualizando, falando um pouco dos triângulos, onde eles são encontrados, certo? Onde eles são utilizados. O que interessa para a gente é essa parte de baixo aqui, ó. Considere o triângulo ABC a seguir, tá? A gente pode destacar alguns dos seus elementos. E esses elementos são importantes para facilitar a identificação deles mais tarde. Então, a gente tem os vértices, que são essas pontas aqui, ó, A, B e C. E a gente usa os vértices para identificar o triângulo. Então, percebe que quando ele começa aqui, ele começa falando: considere os triângulos A, B, C. Esse ABC é justamente os seus vértices, tá? Então, o nome do triângulo se dá pelos seus vértices. Aí a gente tem os lados, que são os segmentos AB, ó, esse daqui, da direita. A gente tem o BC, que é esse aqui de baixo, e o CA, certo? Ou AC, tanto faz. Aqui é esse aqui da esquerda. E a gente tem os ângulos internos, tá? Como a gente já estudou, a formação dos ângulos é dada por o vértice, né? Que no caso aqui seria o B, ó, o primeiro. Esse aqui seria o vértice do ângulo, que é onde o ângulo se encontra aqui. E tem os outros dois pontos. Enfim, a gente tem essas três coisas, tá? Partindo disso, a gente vai começar... Ah, pronto, tem mais um elemento aqui, que são os ângulos externos, certo? São esses ângulos de fora aqui. Esses ângulos externos, eles são obtidos, digamos assim, a partir do seguinte, ó. Vamos aqui, o nosso quadro. Eu tenho um triângulo, eu vou tentar botar o mais parecido com aquele lá possível. Se eu não me engano, aqui é A, B, C. Esse aqui é o ângulo interno, certo? E esse ângulo de vermelho aqui, ó, é o ângulo externo. Eu tenho ele a partir da prolongação desse lado aqui, ó, certo? Então, esse lado AC, eu vou prolongar ele, ó, vou continuar ele. Normalmente, ele morreria aqui no A. Então, vou continuar ele, certo? E aí, esse ângulo que se forma aqui vai ser chamado de ângulo externo. A mesma coisa aqui, ó, no B, eu posso prolongar esse lado e achar esse ângulo, ou prolongar esse lado e achar esse ângulo, certo? Professor, são os mesmos ângulos? Tem a mesma medida? Tem, ó. E como a gente estudou já, se eu não me engano, no 7º ano, certo? Foi no começo desse. Esses ângulos, eles são opostos pelo vértice. Vértice. Certo? Tanto esse quanto esse. Esses dois ângulos, eles são opostos pelo vértice. Então, eles têm a mesma medida, tá? Mas o que eu quero focar aqui é como a gente obtém um ângulo externo, certo? É a partir da prolongação de um dos lados. A gente tem esse daqui, ó, como sendo o terceiro ângulo externo. E aí a gente chama eles de A, B e C, né? Com esse acentozinho circunflexo, que vai ser uma forma da gente identificar quem é o ângulo externo, tá bom? Mas enfim, vamos lá para o que a gente quer saber de fato, certo? Depois eu falo melhor sobre esses ângulos externos. O foco da aula está aqui, ó. Condição de existência de um triângulo. O contorno de todo o triângulo é formado por 3 segmentos, que são seus lados. Óbvio, né? Todo triângulo é formado por 3 lados. Porém, nem sempre 3 segmentos podem formar o contorno de um triângulo. O que ele quer dizer aqui é que todo triângulo é formado por 3 lados, mas nem todo segmento, nem todo 3 segmentos vai poder formar um triângulo. Por quê? Porque depende do tamanho desses segmentos, depende do tamanho desses lados,
certo? Vamos aos exemplos aqui. Veja como construir com régua e compasso um triângulo com lados de medidas 3 centímetros, 2,5 centímetros e 2 centímetros. Ele dá aqui os lados e que ele dá todo o passo a passo, né? Trace o segmento, tal, tal, tal. Então, ele vai construir, ó, esse triângulo aqui do passo 3, ó. Então, ele tem aqui 2, 3 e 2,5, certo? Por que ele conseguiu formar com esses? E aí a gente vai já testar para outros lados e ver que nem sempre dá certo. Porque em qualquer triângulo, a medida de um lado, certo? A medida de um lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Seguindo o que ele falou aqui, tá? Em qualquer triângulo, a medida de um lado. Que lado é esse? Qualquer um dos três, certo? Qualquer um. A gente vai começar pelo de 2. É sempre menor que a medida, que a soma das medidas dos outros dois. Então, vamos lá. O 2, certo? Ele tem que ser menor, não é isso? Ó? É sempre menor que a soma das medidas dos outros dois. Então, aqui daria 3 mais 2,5. 3 mais 2,5 dá quanto? 5,5, né? Mas o que eu quero que vocês notem aqui, ó. 2 é menor que 5,5? É, né? Então, se isso aqui for menor, certo? Se esse aqui for verdadeiro, então a gente pode formar um triângulo. Mas vamos testar para os outros lados também, para ver se dá certo. Vamos formar aqui, ó. 3 é menor que 2 mais 2,5, correto? Isso aqui daria 4,5, né? Então tá certo. E 2,5 é menor que 2 mais 3. Aqui seria 2,5, menor que 5. Está correto também. Então, se isso vale para os três lados, então eu posso formar um triângulo com essas medidas. 2, 3 e 2,5. Agora vamos ver uma situação, deixa eu ver se está aqui no livro. Se tiver, a gente já... Não. Vamos ver uma situação onde os lados não encaixam, onde isso não acontece. Vamos lá. O que vai acontecer? Ó? Quando eu fizer, eu vou fazer as três condições de novo. 3 é menor que 10 mais 5,5? É, né? Que vai dar 15,5, correto. 5,5 é menor que 10 mais 3? É também. E 10 é menor que 5,5 mais 3? Não, né? Então, se um deles não funcionou, então não posso formar o triângulo. Vamos tentar formar aqui, ó. Eu teria esse aqui de 10, certo? Eu teria esse aqui de 5,5. E eu teria esse aqui, ó, de 3. Estou tentando fazer aqui algo parecido com o que seria na realidade, tá? Tentando deixar em escala. Mas já percebendo que não fecha, por mais que eu descesse esses dois aqui, ó, eles nunca... Peraí, vou botar mais para cá. Eles nunca vão se encontrar. Ou seja, eles nunca vão formar um triângulo, ó, por mais perto que eles cheguem, certo? Eles nunca vão formar esse triângulo. Então, essa condição que a gente vê aqui no livro, em qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois. Ou seja, quando você soma dois lados, isso aqui tem que ser maior que o terceiro lado, obrigatoriamente. E aí, para facilitar a nossa vida, certo? Você sempre vai olhar para o maior lado. Se o maior lado der ok, automaticamente os outros vão. Quer ver, ó? Vamos ver nossa situação anterior aqui. O maior lado não era o 3? Se para o 3 funcionou, ó, se para o 3 funcionou, automaticamente para os outros lados também vai funcionar, certo? Porque o maior lado, ele vai ser
a minha base aqui, ó. E aí é com base nisso, eu ia falar com base nessa base, mas ia ficar esquisito. Mas é a partir da base que a gente vai construir o triângulo. Então, sempre você testa essa condição, quando a questão pedir, para o maior lado. Se funcionou, então o triângulo existe. Se não funcionou, então o triângulo não existe. Claro, você pode testar para os outros dois também, mas testando para o maior já funciona, certo? Então, outra situação aqui, ó. Tenho 9, tenho 5 e tenho 4, certo? Isso aqui vai formar um triângulo, sim ou não? Aqui já é outra situação. Então, vamos lá. Eu disse que bastava testar para o maior, né? Então, vamos testar aqui, ó. 9 tem que ser menor, certo? Que 5 mais 4. Isso aqui é verdadeiro? 9 é menor que 5 mais 4? Exatamente. 9 é igual a 5 mais 4. Ele não é menor. Ele tem que ser menor, ele não pode ser igual. Então, se for igual, não funciona. Por quê? Vamos lá, de novo, para as minhas técnicas de desenho. Ó, eu vou até colocar de 3 cores diferentes. Esse preto é o de 9. O verde vai ser... Ó, vou até colocar aqui. Ó, o preto é o 9. O verde é o 5. E o vermelho é o 4. Então, vou colocar aqui, ó. 4. E o verde vai ser o 5. Eles não vão se tocar, e quando eu descer aqui, ó, deixa eu apagar de novo. Quando eu colocar eles todos juntos aqui, ó, já encostado na base, eles meio que vão formar, ó, assim, duas linhas. Eles não vão formar um triângulo, tá? Porque aqui eu tenho só uma linha que imagine que eles estão em cima do outro, tá? Eu coloquei assim só para ficar mais fácil de visualizar. Eles vão ficar um em cima do outro, certo? Uma linha em cima da outra. E não vai formar um triângulo. Então, não pode ser igual. Tem que ser, essa somazinha aqui, ó, tem que ser maior que o terceiro lado. Beleza? Sempre maior. Se der igual, tá errado. Se der menor, também tá errado. Show? Vamos aqui. Aqui ele passa de novo pela classificação dos triângulos, certo? Observe no quadro a seguir a classificação dos triângulos. E aqui é o que a gente já estudou várias vezes, mas não custa nada a gente dar uma nova olhada, certo? A gente tem a classificação de acordo com os lados, certo? E a classificação de acordo com os ângulos. Por que é importante a gente saber essa classificação aqui? Porque se eu falo em um triângulo isósceles de lados tal e tal, você já sabe que dois lados desses são iguais, certo? Então, por exemplo, num triângulo isósceles de lados 3 e 4, você já sabe que ou ele tem a base 4 e os lados 3, ou ele tem a base 3 e os lados 4, certo? Então, só pela classificação, você já sabe que dois vão ser iguais, ó. Resta saber qual vai ser o igual a quem, certo? Mas vamos lá para as classificações. A gente tem o equilátero, que tem os três lados congruentes de mesma medida, o isósceles de dois lados congruentes e o escaleno, que é tudo diferente. A gente tem o acutângulo, que tem os três ângulos agudos. A gente está falando de ângulos internos, tá? De dentro. Então, a gente tem os três ângulos agudos, certo? O obtusângulo, que tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo agudo? O que é um ângulo obtuso? Agudo é menor que 90, obtuso é maior que 90 graus, certo? E tem um retângulo que tem um ângulo reto, que é um ângulo igual a 90 graus. A gente tem essas 6 classificações aí, tá bom? Na continuação aí, depois da atividade, certo? A gente tem os ângulos nos triângulos, certo? A gente vai falar
por enquanto, só da soma dos triângulos e da relação entre o ângulo externo e os internos, certo? Que essa relaçãozinha é importante que só, tá? No caso aqui, eu acho até que vocês já devem conhecer esse conteúdo, que é o seguinte: a soma das medidas dos ângulos de um triângulo, certo? Segundo aqui, ó, em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180. E aí ele faz umas analogias aqui, só que para isso a gente ia ter que precisar estudar outro conteúdo, certo? Que é essa partezinha que ele mostra aqui na lateral. Ele dá toda a justificativa. Então, se a gente tem duas retas paralelas, que são essa R e essa reta S, certo? Quando a gente passa uma reta aqui, cortando as duas, a gente tem que os ângulos de cima, ó, eles são iguais aos ângulos de baixo. Certo? Vou até dar um zoom aqui, para a gente poder ver melhor. Então, esse ângulo A é igual a esse ângulo E, o ângulo D é igual a H, o B é igual a F e o C é igual ao G, certo? Com base nisso aqui, certo? A gente não precisa nem explorar muito, não. Só essa característica já dá para fazer. Que a gente chama isso de ângulos correspondentes, tá? Que o C corresponde ao G, o D ao H e assim por diante, certo? Eles têm a mesma medida. Então, se o A aqui fosse 30, por exemplo, o E também ia ser 30, certo? A gente tem aqui três classificações: os correspondentes, os alternos internos e os alternos externos, certo? Esses alternos internos é o que a gente vai usar. Por quê? Internos é porque está dentro daqui, ó. Está entre as retas aqui paralelas, certo? Vou tentar desenhar no outro que eu posso explicar melhor. Vamos lá. Tentar deixar o mais parecido com o livro possível. A gente tem o A aqui. Então, o que ele diz é que os alternos... A gente só vai precisar dessa partezinha aqui. Internos são o seguinte. Interno é porque está na parte de dentro, né? Está na parte de dentro das minhas retas. Esses daqui, ó, tanto esses de cima quanto esses de baixo, são externos, porque estão na parte de fora das retas, certo? Então, a gente vai olhar só para esses de dentro aqui. Então, o que que ele fala? Ele fala o seguinte, que os ângulos que estão na parte de dentro, que são internos, e que são opostos, eles correspondem à mesma medida, certo? Tem toda uma justificativa aqui, todas umas continhas que diz que isso é verdade, mas, por enquanto, a gente vai só ficar com essa afirmação, certo? Os que são internos, alternos, certo? Que estão de lados contrários, um do lado direito e outro do lado esquerdo, eles vão ter a mesma medida. Deixa eu botar outro aqui de vermelho. Ó, o C corresponde ao E e o B corresponde ao H, certo? Quando ele leva isso para o triângulo, deixa eu botar em outra página para ficar mais limpo, né? Quando ele traz isso para um triângulo, certo? Por que que eu estou fazendo tudo isso aqui? Porque as questões, elas vão exigir isso aqui, tá? Esse tipo de conhecimento. Então, quando a gente tem um triângulo, perceba que a base aqui, ó, ela está numa reta, ela faz parte de uma reta, certo? E aí ele traça uma reta em cima que vai ser paralela à de baixo. Então, essa reta de cima aqui, ó, é paralela a essa reta de baixo, tá? E aí, esse lado direito aqui, por exemplo, ele é como se fosse essa reta que a gente traçou aqui, ó, certo? É como se fosse a mesma coisa. E como, entre aspas, é a mesma coisa, esse ângulo aqui, ó, corresponde a esse daqui,
certo? Pelaquela justificativa que a gente viu nesse instante. Então, esses ângulos, eles têm a mesma medida. E aí, a mesma coisa acontece do outro lado, ó. Esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui, certo? Então, vamos dar nome aqui a todo mundo, ó. Esse aqui vai ser o A, esse aqui o B, esse aqui o C, certo? Ângulo A, B e C. Aqui é o vértice A, vértice B, vértice C. Digamos que esse B aqui, eu não sei a medida, certo? Não vou nem trabalhar com medida, não. Eu não sei a medida de B. Mas, essa medida de B aqui é a mesma que essa daqui, ó. Não é verdade? A gente acabou de ver na página anterior, aqui do quadro, que isso aqui era verdade, certo? E a mesma coisa aqui, ó. Então, perceba que esses três aqui, ó, tanto o A, o B e o C, quando eu somo, isso aqui vai dar quanto, gente? Esse ângulo aqui, ó, de meia volta, né? Começa aqui em B, é porque com a caneta não aparece o mouse. Mas, ó, esses três aqui, ó. Então, isso aqui vai me dar 180 graus. Em qualquer triângulo? Em qualquer triângulo. Para qualquer medida, certo? Se der diferente de 180, tem alguma coisa errada, certo? Ou as medições foram erradas, ou, enfim, tem alguma coisa errada. Sempre tem que dar 180 graus, beleza? Vamos dar a sequência aqui. E aqui ele dá toda uma explicação, aquela mesma explicação que eu dei nesse instante, ó. Esse x é igual a esse c, e esse y é igual a esse b, e aí quando ele soma tudo, vai dar 180. Beleza? E agora, para finalizar a nossa aula, falta 15 minutinhos só, a gente vai ver a relação entre o ângulo externo e dois ângulos internos. Ele pede para observar a figura, e aqui ele dá um bocado de explicação, fazendo um bocado de continha, e ele chega na seguinte conclusão. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a eles. Vamos tentar traduzir essa parte que ele fala aqui. Certo? O que que isso quer dizer? Que o seguinte, vamos lá. Vou fazer outro triângulozinho aqui, ó. Vamos tentar traduzir o que que o livro quis dizer ali. Que eu tenho o ângulo A, e o ângulo B, que o ângulo C. Certo? E aí eu quero descobrir, ó, esse ângulo externo aqui, que eu vou chamar ele de E de externo, certo? Eu quero descobrir a medida de E. Só que perceba o seguinte, ó. Vamos lá. Se eu somar esse A com esse E, vai dar quanto? 180, né? Meia volta, 180. Simplesinho, beleza. Se eu somar A mais B mais C, vai dar quanto? 180 também, né? Perceba o seguinte, ó. Esse A mais E é a mesma coisa que esse A mais B mais C, correto? Por quê? Porque os dois valem 180. Então, é a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, eu vou botar um exemplo aqui que não necessariamente condiz à realidade. Mas a mesma coisa que eu dizer que um Play 3 vale a mesma coisa que um Xbox 360, certo? Por que eu estou pegando esses exemplos? Porque os dois valem a mesma coisa, então eles têm o mesmo valor. A gente não está dizendo que é a mesma coisa, a gente está falando que esses ângulos têm o mesmo valor, certo? Exemplo bem fora do que a gente está trabalhando, mas serve para a gente entender a questão de ser a mesma coisa, que não é, certo? Mas eles têm o mesmo valor, certo? Se eu for lá na OLX, por exemplo, vou achar dois com o mesmo valor. Então, A mais E tem o mesmo valor que A mais B mais C, beleza? É isso que a gente tem que entender. E agora, das nossas aulas lá de equação, a gente sabe que
Se eu tirar esse A daqui, ó, eu posso tirar esse A daqui também. Tô correto? Eu tiro um A daqui, ó. Tiro um A daqui. Tirei a mesma quantidade dos seus lados. A igualdade continua. Então, eu tenho E igual a B mais C. O que que isso quer dizer, professor? Não entendi, foi nada. Quer dizer o seguinte, ó, que o ângulo externo, o valor do ângulo externo, ele vai ser igual à soma dos outros ângulos que não está do lado dele. Então, o A está do lado dele, eu tiro da conversa. Eu vou olhar só para os outros dois, certo? Isso vale para qualquer ângulo externo? Para qualquer ângulo externo. Por exemplo, vamos achar agora esse ângulo externo aqui, ó, F, certo? Qual seria a medida de F? Lembra que a gente não vai usar o ângulo que está do lado dele, tá? Então, nesse caso aí, o B sairia da conversa. Por quê? Porque o B está do lado dele, certo? A gente vai olhar só para os outros dois. Mas a Isabelle botou aí, ó, F seria igual a A mais C, beleza? Exatamente. Então, a medida de F seria igual a A mais C. E a medida do ângulo externo aqui, esse aqui, ó, que eu vou chamar de G, seria igual a A mais P. Então, ó, mas a questão é que é a medida de todos os ângulos aqui, ó, do A, do B, do C e do D, certo? Do A, do B, do C e do D. Esses dois juntos, ó, vai ser 180, correto? Então, para fechar 180 aqui, falta, ó, eu faço 180 menos 148. Isso aqui vai me dar 2 aqui, né? Eu vou ter que pedir aqui, vai ficar 7, que vai dar 3, 0. Então, A é 32 graus, correto. Vamos para o B agora. No B, a gente tem a mesma coisa. Esses dois têm que dar 180, certo? Então, fica 180, ó. Por que que eu subtraio? Antes que alguém pergunte. Porque para eu descobrir B, ó, eu tenho 180 aqui como um todo. Para eu descobrir B, eu tenho que tirar 102 da jogada. Se eu tiro, eu subtraio, né? Então, aqui vai me dar, ó, de novo, aqui vai ficar 7, 8, e vai descer o 7 e o 1. Vai dar, aliás, perdão, gente, 1 menos 1 é 0. Vai dar 78. Beleza? Com esses dois, eu consigo achar o C. Por quê? A mais B mais C é igual a 180. Ó. Então, A é 32, B é 78, mais C é igual a 180. Equaçãozinha simples, né? Ó. Quando eu juntar esses dois aqui, vai dar 110, mais C, tira 110 daqui, tira 110 daqui, C é igual a 70. Beleza? E o D, eu tenho duas formas de descobrir. Ou eu faço a mesma coisa, ó, esses dois aqui vai dar 180 e blá, blá, blá. Ou eu olho para os ângulos não adjacentes. Quem são os não adjacentes a D? O A e o B. São os ângulos que não estão colados nele, certo? Que não estão do lado dele. Então, D seria igual a 32 mais 78. D seria igual a 110 graus. Beleza? Tranquilo, né? Então, tá aqui o D, tá aqui o C, aqui o A, e tá aqui o B. Beleza?